Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Memórias e Impactos do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UDESC, o podcast que traz histórias inspiradoras dos egressos do PPG-FT, do Centro de Ciência da Saúde e do Esporte da UDESC. Aqui compartilhamos trajetórias, vivências, descobertas e impactos que mostram de que forma o mestrado em Fisioterapia da UDESC tem transformado carreiras e vidas. Esse projeto acontece pelo apoio do Programa de Apoio à Cultura ProCult UDESC 2025-2026, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade, tem apoio da FAPESC, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, por meio do edital de apoio à infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC, edital de chamada pública 48.000/2022, e também da Direção-Geral do CEFID e da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UDESC. Agradecemos a todos pelo suporte. Hoje recebemos aqui a doutora Daniele Pérez. Daniele é fisioterapeuta bacharel em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, onde também concluiu seu mestrado em fisioterapia, com bolsa da CAPES. Realizou seu doutorado na STAPS, pela Université de Franche-Comté. Franche-Comté, obrigado, professora, da França, como bolsista do CNPq, com equivalência reconhecida em Ciência da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Daniele também realizou estágio pós-doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia do CEFID-UDESC, sendo orientada pela professora Stella Maris Michaelsen, com bolsa do CNPq. E atualmente é professora da graduação em Fisioterapia da UDESC, ministrando as disciplinas de Fisiopatologia de Órgãos e Sistemas e Farmacologia. Ao longo da sua trajetória, também participou de projetos nas áreas de Neurologia Adulta e Pediátrica, incluindo hidroterapia, desde sua formação inicial como bolsista de iniciação científica no CEFID-UDESC. Bem-vindo, Daniele. Obrigada. Bem, você já sabe como é que funciona o nosso podcast, né? Nós elaboramos algumas perguntas e faremos agora num bate-papo, tentando ser no mínimo descontraído, né? Para que o pessoal que esteja assistindo tenha uma satisfação em aprender. Então, dentre essas perguntas, para a gente começar a nossa conversa, nos diga quem foram seus orientadores. Eu já falei no começo um deles, pelo menos, eu acho que talvez ela seja a figurinha carimbada, né? Sim. E supervisor no período de titulação. E nos conte como foi sua experiência no programa de pós-graduação. Em que ano você ingressou e concluiu o mestrado? Você já tem uma carreira, né? Já faz um tempinho já. Então tem muito para contar. Eu ingressei, na verdade, como aluna especial em 2010, com a professora Stella Maris Michaelsen. Então, fiquei um semestre como aluna especial para depois tentar uma vaga de mestrado, e eu fui uma das primeiras da primeira turma de fisioterapia, de mestrado em fisioterapia. Então, a minha trajetória com a professora Stella já vem lá de 2010, né? Ela foi minha professora também na graduação. Então, a gente vem construindo um caminho aí desde 2010. Então, você entrou daí em 2011 e terminei em 2013. Então, você é da primeira turma? Sou da primeira turma. Muito da primeira bem, turma. Então, temos um representante da primeira turma, isso, né, de fisioterapia. Do programa, satisfação. E daí tu concluiu em 2013. Isso, em 2013. Então, tendo feito a graduação aqui na universidade e o mestrado, eu vi uma possibilidade de fazer fora, de tentar o doutorado fora, né, para abrir a visão mesmo, não que eu não estava contente com a minha orientadora, ao contrário, né, a gente construiu, assim, tenho muita gratidão por ela, por tudo que eu construí na minha vida profissional, assim, meu percurso começou lá atrás com ela, e a ideia foi sair para o doutorado, fazer o doutorado fora para abrir horizontes. Então, por isso eu fui para a França, daí fiz doutorado lá, mas durante o período de doutorado, apesar de estar trabalhando fora com cardiovascular, não exatamente com neuro, ainda a gente desenvolveu alguns projetos durante esse tempo, né? Eu estando no doutorado com a Stella aqui, então a gente fez... numa das minhas vindas a gente fez algumas coletas, enfim, e daí no meu retorno, daí eu pedi, né, uma bolsa de pós-doc para estar voltando para neuro,
Porque como eu estava um pouquinho desvinculada, estava mais ligada na parte cardiovascular, então, para voltar na pesquisa e voltar mais na neuro, tá? Mais atualizada com a linha de pesquisa dela, então eu pedi uma bolsa de pós-doc, então a gente escreveu um projeto, enviei, consegui uma bolsa do CNPq também para realizar esse estágio doutoral. E essa foi uma bolsa de balcão, né? Isso. Vocês submeteram direto no CNPq. Direto, né? exatamente. E daí isso me abriu possibilidade de estar retornando à casa, né? E estar também me inteirando do que estava acontecendo aqui nas linhas de pesquisa e também no ensino. Assim, foi possível também prestar o processo seletivo e entrar como professora substituta. Muito bem. Deixa eu... vou sair um pouquinho do roteiro vamos mas eu acho bem importante. Então, você terminou em 2013 o mestrado Sim. aqui e daí foi pro doutorado na França. Na França. E quanto tempo você ficou em processo doutoral lá? Fiquei 4 anos. Então, eu fiz o doutorado, fiquei 4 anos lá no doutorado, voltei, porque como eu tinha uma bolsa do CNPq também, tinha obrigação de voltar. Fiquei o período necessário para, que a gente tem que para pagar isso. E depois eu fui chamada para dar aula lá. Então, eles disseram que tinha um processo aberto, que a vaga representava muito meu perfil. Então, eu mandei meu currículo, daí fui aceita lá. Então, eu fiquei trabalhando lá como professora 3 anos. Aí, por questões pessoais, a gente teve que voltar. Daí, nessa volta, eu voltei justamente com uma bolsa de pós-doutorado para voltar aqui, para ter de novo um vínculo com a UDESC e continuar desenvolvendo a pesquisa. Muito bem interessante esse teu caso, né? Deixa eu voltar um pouquinho lá pro teu mestrado ainda, agora depois eu vou perguntar no doutorado. No mestrado você trabalhou com o quê? No mestrado eu trabalhei com propriedades de medida de um instrumento canadense, então a gente validou, né? Fizemos a validade e a confiabilidade de um instrumento de avaliação dos membros superiores de pacientes pós-AVC. Então, pós-AVC é quem teve acidente vascular cerebral, né? Isso. Lembrando que esse podcast pode ser visto por outras pessoas que não da área. Então... Exatamente. Até chama a atenção que hoje a gente fala mais AVC, né? Então, acidente vascular cerebral mesmo. Certo. E daí esse produto, né, que é uma de propriedades de medidas, ele chegou ao final, ele foi encaminhado, foi publicado? Como é que ficou essa Na época, a gente submeteu para publicação, daí acabou retornando. Daí, como eu tive um intervalo pequeno entre o final do mestrado e o início do doutorado, então ele acabou, né, depois, quando a gente submete, volta para revisão, acabou ficando na gaveta nesse primeiro momento. Então, quando eu estava no final do doutorado, a gente começou a revisar o artigo. A gente viu que faltavam N, porque com essas... Na época do meu mestrado, as propriedades de medida era algo que estava começando a estudar, então não tinha um COSMIN da vida. COSMIN, exatamente, não tinha um COSMIN. E com o COSMIN a gente sabe que a cada tantos anos ele tem umas atualizações. Então hoje a gente o artigo está pronto, a gente já submeteu, mas realmente o N ficou um pouco em defasagem, então a gente vai aumentar um pouquinho esse N. Devemos fazer isso esse ano ainda, para poder submeter e finalmente publicar o artigo do mestrado. Legal. Isso é um trabalho em construção, né? Quem está na produção científica sabe o quanto isso vai e volta, e às vezes é difícil e você acaba fazendo outros projetos. E aquilo acaba ficando, mas sem dúvida é importante que isso seja, é uma questão de honra publicar o mestrado. Publicado, né? Bem, daí você terminando o mestrado, você foi fazer doutorado e você falou que trabalhou com a parte de cardiovascular. Isso. Fiquei interessado. Então, o que você fez lá na França? Nos conte um pouquinho. Então, a princípio eu tinha uma ideia de projeto que era mais voltado para neuro, não exatamente com acidente vascular cerebral, né? Não com AVC. Era uma população de esclerose múltipla. Mas por mudanças políticas na França, o meu orientador, ele é especialista em cardiovascular. Então, eu tinha um orientador, mudou um pouquinho os planos e a gente foi estudar a parte cardiovascular. O que a gente fez lá? Na verdade, o laboratório, a equipe, ela trabalha com inflamação. Então, de uma maneira geral, inflamação, porque é uma equipe muito
diversificada, são vários profissionais, então tem muitos bioquímicos, médicos, educadores físicos, fisiologistas. Então, eles trabalham com a inflamação como um ponto inicial dos problemas cardiovasculares. Certo. Então, para resumir, o meu projeto lá foi voltado para uma população de artrite reumatoide, pacientes de artrite reumatoide, que apresentam uma inflamação sistêmica e nisso eles apresentam maior risco cardiovascular. Então, a nossa ideia era usar o exercício como uma terapia não farmacológica, né? E nesse sentido, quando a gente pensa que os pacientes com artrite reumatoide, eles já têm um potencial muito alto de inflamatório, e quando eles fazem uma atividade física e seguindo as recomendações da atividade física, então a gente precisa fazer uma intensidade alta moderada, né? Entre moderada e alta, vamos dizer assim. E nisso, a gente acaba tendo uma temperatura corporal que vai elevar. Então, a nossa ideia era, será que fazendo o exercício físico e aumentando a temperatura dos pacientes, eles vão ter mais chance de ter, né, focos inflamatórios? Porque a gente sabe que às vezes eles têm os pontos articulares já inflamados com uma alta temperatura. Será que se a gente fizesse, então, a atividade física e, em seguida, fizesse uma crioterapia, a gente consegue controlar essa inflamação? Ou será que a gente consegue ainda ter os benefícios da vasodilatação, do NO, do exercício? Né? Então, foi toda essa construção. Então, claro, no fim, eu acabei fazendo quase que um ensaio clínico, né? A gente queria fazer um ensaio clínico, mas por N, como sempre, a gente tem uma dificuldade muito grande de recrutar os pacientes. Acabou que eu fiz um ensaio clínico, mas não randomizado, né? Então, não tinha um grupo controle. Na verdade, acaba não sendo exatamente um ensaio clínico. Mas a gente fez essa sequência em sujeitos saudáveis para entender um pouquinho se tem uma melhora na rigidez arterial, que foi o desfecho. Né? Então, se com um programa de atividade física a gente consegue em 6 semanas, que foi o que a gente usou como período, um benefício cardiovascular realmente, a gente conseguiu nos sujeitos tanto saudáveis quanto nos sujeitos com artrite. E, sim, conseguimos os benefícios também da crioterapia. Então, eles tiveram uma redução da inflamação vista pela ecografia das articulações das mãos e dos pés. Então, foi mais ou menos isso, assim, a gente saiu um pouco totalmente, né, da neuro, porque aqui eu trabalhava muito mais com controle motor, lá foi mais no sentido de adaptar a atividade física para a população, mas foi muito interessante, e foi interessante ver também que, de alguma maneira, foi uma prevenção dessa população justamente não só para infartos, mas também para prevenção de AVCs. Né? Então, de alguma maneira, ela sempre esteve ligada com a minha linha de pesquisa, assim. Sim, tá tudo interligado, afinal é um paciente, né? Exatamente. Eu fiquei curioso, Daniela, no seguinte sentido, e quais foram por exemplo, marcador de inflamação? Você trabalhou com alguma coisa de termografia? Não. Ou foi exame bioquímico mesmo? Foi exame bioquímico. A gente avaliou o IL-5, o TNF-alfa, isso dos marcadores interleucinas, né? Isso, exatamente, que são mais ligadas com a patologia, né, artrite reumatoide. Mas, além disso, para nós, dentro da atividade física, o que nos interessava mesmo era o marcador de rigidez arterial. Né? Então, a gente tem lá no laboratório, a gente tinha um aparelho que ele posicionando os captores. Então, a gente posicionava os captores, né, radial, carótida, femoral e distal. E a ideia era ver a velocidade de onda de pulso, que uma velocidade de onda de pulso normal 7 metros por segundo. Então, conforme o paciente tem uma rigidez arterial instalada, essa velocidade vai aumentar e a complacência, né, da artéria com o volume sanguíneo, ela é reduzida. E isso acaba sendo um indicador precoce de risco cardiovascular. Então, foi isso que a gente utilizou como marcador, porque era algo que a gente conseguiria ver mais imediatamente após um programa de atividade física. Sim. Porque como a gente teve um período curto de 6 semanas e os pacientes eles faziam 3 vezes por semana,
né? Então, eles faziam 50 minutos de atividade física. As 3 primeiras semanas a gente fazia em torno de 60, 80 da frequência cardíaca reserva, e depois a gente foi aumentando, 70, 90, e a gente chegou nisso, a gente conseguiu. Porque daí o paciente ele vai justamente ganhando uma aptidão física, né? Então, a gente conseguiu identificar uma redução do índice de rigidez arterial nesses pacientes. Tá? Porque justamente além da patologia, o próprio tratamento desses pacientes, tratamento farmacológico, eles também são baseados no corticoide, né, em corticoterapia. Então, isso também já induz um risco cardiovascular. E daí a gente conseguiu um benefício... Os efeitos colaterais, né? Precisa usar, mas tem os efeitos colaterais. Isso, exatamente. Né? E esse artigo do meu doutorado a gente já publicou. Ele já está publicado. Lembra em qual revista? Ai, agora eu não me lembro. Eu faço pergunta difícil aqui, né? Agora eu não lembro. Muito bem. Mas antes de, né, a gente passou do mestrado para o doutorado, e agora no pós-doc, você diz que você submeteu direto no balcão do CNPq, né? Isso. Daí provavelmente encaminharam um projeto. Esse projeto voltou para neuro, voltou para neuro agora. Né? Ficou dividida agora entre as duas áreas, né? Só se soma, né? Não divide nada. Não divide. Soma. E o que você estudou no estágio pós-doutoral, né? É importante para falar para todo mundo que no estágio pós-doutoral a gente é o que é estágio. Né? Eu sempre ensino aqui, né, que o maior nível que a gente chega na carreira acadêmica é o doutorado. Então, o que se fizer após o doutorado é um estágio. Pode ser de 1 ano, de 6 meses, de 3 anos, né? E no Brasil, geralmente é 1 ano, com as agências de fomento, as bolsas são nesse período, mas às vezes se prorroga também. E nesse estágio pós-doutoral, daí, o que você está trabalhando? Então, agora a gente volta para neuro, mas que acaba tendo um vínculo, por quê? Vou explicar. Fazendo essa adaptação do exercício, eu vi o quanto é importante, quantos pacientes eles têm, de uma maneira geral, né? AVC, artrite reumatoide, independente da patologia. A gente vê que os pacientes eles têm muita dificuldade de seguir as recomendações do nível de atividade física, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Como a gente vai incentivar eles? Isso é um ponto, mas a ideia é que a gente consiga, pelo menos, atingir essas recomendações no sentido de moderado. Porque o que a gente trabalhava muito lá, que na França, eles até, na equipe que eu estava lá, né, no laboratório, eles fizeram até um estudo sobre isso, porque lá na França tem muito forte essa ideia de 10 mil passos por dia, né? Mais do que aqui ainda no Brasil. Só que lá eles estavam justamente nesse debate. 10 mil passos por dia, mas como são esses 10 mil passos por dia? Né? Depende muito a intensidade, ela vale. Porque se eu vou dar uma volta no shopping, eu dou fácil 10 mil passos, né? Mas será que eu tô tendo um efeito cardiovascular protetor? Porque uma coisa é se movimentar, mas uma coisa que é importante, mas outra coisa é realmente ter benefícios cardiovasculares do exercício. Então, a partir disso e a partir da minha tese, ficou isso, né? E conversando com a professora Estela, que tem um grupo de extensão há muitos anos, grupo de atividade física para pessoas pós-AVC, a gente começou a se questionar se a gente atingia o nível recomendado, ou uma intensidade moderada com esses pacientes, porque afinal de contas, depois que se tem um AVC, a tendência, a incidência é muito maior, o risco é muito maior de ter um segundo AVC, né? Ter uma recorrência de AVCs. Então, como que a gente poderia, né, estar incentivando os pacientes? Ou como a gente poderia estar mensurando essa intensidade? Então, hoje a gente sabe que é com relógios, né? Então, todo mundo tem ali o cardio no pulso, mas e os pacientes? E os pacientes que são mais, não só não têm acessibilidade, né? São mais carentes, mas também quando tem, às vezes, é difícil de interpretar, né? Ou não sabe. Então, como que a gente pode, né, ajudar essa população? Então, a ideia foi justamente a gente fazer uma validação do talk test, do teste da fala, para essa população. Então, resumindo, né, expliquei, mas para dizer que, na verdade, o meu projeto de pós-doutorado, de estágio pós-doutoral, é justamente fazer a validação do teste de fala para essa população
para que o próprio paciente ele consiga fazer um automonitoramento da intensidade e que ele saiba onde está, né, quando ele atinge uma zona ideal, ótima de atividade física para ele. Certo. E é feito em laboratório, na esteira, Isso. Igual, né, o professor Marlos aí que tem trabalhado bastante, né, liderando essa linha, né, e é o mesmo teste. É o mesmo teste, justamente. A gente pegou o protocolo do laboratório, né, do professor Marlos, e aplica ele praticamente da mesma maneira, né, com os estágios, as progressões, porém daí a definição da velocidade máxima é feita pelo shuttle test. Tá. Então a gente aplica o shuttle test, vê a velocidade máxima que o paciente conseguiu atingir no shuttle e a partir da velocidade dele ali, a gente faz a porcentagem, né, em incremental na esteira. Um primeiro dia com o teste da fala a cada 30 segundos finais no estágio e o segundo dia com o VO2. Certo. Muito bem, trabalho bonito, né? Eu queria te fazer uma pergunta, eu estou fugindo aqui, daqui a pouco eu vou me perder no tempo, mas total, queria só que tu tentasse, né, para quem está assistindo, existe diferença em fazer pesquisa na França e pesquisa no Brasil? O que eu posso dizer? Acho que sim, existe. O que eu, dentro da minha experiência na região, né, que eu acredito que muda muito dependendo de onde, sim. Mas o que eu posso dizer é que aqui no Brasil a gente não tem estrutura para pesquisa, mas a gente tem muita mão de obra. A gente consegue os pacientes são mais participativos. Não sei se talvez eles tenham essa carência e por isso eles aceitam, ou se realmente eles são mais participativos no geral, né? Lá na França, a gente tem muito mais estrutura física mesmo, estrutura de equipamentos, laboratório. Recurso, né? Isso. Só que eu sinto que tem uma maior resistência da participação dos pacientes. Eu acredito que eles são tão mais informados e têm tão mais facilmente acesso aos procedimentos que para eles, muitas vezes, é mais complicado ou mais chato mesmo de não, sabe, de participar de um projeto. Porém, quando a gente pega um público específico, porque o que aconteceu comigo, por que eu digo isso, né? Eu tive muita dificuldade de recrutar pacientes no início. Então, os 2 primeiros anos lá, claro, a gente precisava passar por uma parte do protocolo em sujeitos saudáveis. Isso não foi o problema de conseguir os sujeitos saudáveis, até porque a gente tem, né, um leque maior. Mas quando a gente começa a refinar e precisar dos sujeitos com a doença, né, com a artrite reumatoide, fica mais difícil de recrutar. Então, eu não consegui recrutar no início. Eu consegui a partir do momento que eu fui atrás de uma associação. E daí sim, dentro dessa associação, daí eu consegui completar o meu N tranquilo, porque aí a associação, acredito que eles são mais abertos, eles querem realmente desenvolver, aí nesse sentido sim. Então, de uma maneira geral, eu achei que eles são mais fechados com relação aqui no Brasil que a gente tem, apesar que aqui também a gente encontra dificuldades, mas eu achei menos. Porém, quando eu me juntei a uma associação, claro, a gente fazia umas trocas, né? Fazia algumas conferências para explicar um pouco sobre atividade física e, em troca, já fazia o meu pitch de vendas da minha pesquisa. E assim, eu consegui recrutar o meu N suficiente. Muito bem. É importante ver essa diferença, né? Porque às vezes a gente tem algumas vantagens e outras desvantagens, né? Sim, sim. E realmente no exterior, em alguns países, o recurso financeiro de estrutura é maior. Mas, sim, por outro lado, a gente consegue os projetos de extensão, aqui ter um acesso a uma quantidade de pacientes, né? Uhum. Nada é tudo perfeito, né? Não, então, tem que ter muita dedicação e muita vontade, né? Ou você não gosta, ou você tem que ir para outra área, né? Eu só vou complementar uma coisa também, que pensando, porque aqui eu falei muito do projeto, mas pensando assim na formação, uma coisa também que eu achei bem diferente é que aqui pode ser algo particular da UDESC, mas aqui eu vejo que tem uma preocupação muito maior por formar um professor. E lá tem uma preocupação maior por formar um pesquisador. Então,
as horas de laboratório são muito mais intensas do que as formações, as disciplinas. Sim. E aqui a gente vê que as disciplinas, elas têm essa preocupação de que a gente desenvolva trabalhos, apresente, dê aula. Então, nesse sentido também. Tanto que lá o sistema de ensino ele é mais conservador, né? Nós aqui a gente tenta trabalhar mais com metodologias ativas, envolver mais os alunos. Lá é um sistema muito mais conservador, onde tem uma hierarquia, tem uma distância maior do que aqui. O aluno tem que estar decidido que ele quer aquilo e tem que estudar, né? Eu queria que tu envolvesse aqui, eu vou envolver duas perguntas, né? Uma delas é se você já trabalhou como fisioterapeuta depois da graduação, depois do mestrado, e também te pergunto, você é professora colaboradora aqui no Cefid, né? Sim. Eu queria saber se o mestrado da UDESC te ajudou nesse processo. Tá, vamos lá, vamos por partes. Sim, desde que eu me formei, eu sempre atuei como fisioterapeuta, e para mim sempre foi muito importante atuar na prática clínica, assim, levar os dois, né? Apesar que a gente sabe que só a pesquisa em si, ela já é bem difícil, ela já ocupa muito tempo, mas para mim conseguir fazer a pesquisa e levar a prática clínica junto é algo muito importante. Por quê? Porque eu acredito que a gente entende mais o que a gente espera da pesquisa quando a gente está na prática, né? E vice-versa. Inclusive, para o ensino mesmo, para conseguir dar aula, é muito mais fácil quando a gente vê aquilo, né? A gente tem a teoria, a gente tem a base, a gente viu aquilo na prática. Então, é muito mais fácil transmitir esse conhecimento quando a gente sabe que, na teoria... Exemplificando os casos. Né? Exatamente. E fica mais palpável até para os alunos, né? A gente consegue ter uma troca melhor, assim. E muitas vezes a gente vê algo na teoria que é maravilhoso, mas na prática a gente sabe que não funciona tão bem. Então, é muito interessante a gente ter essas três linhas. Eu entendo que é muito difícil. Talvez eu não seja uma ótima pesquisadora ou publique tanto, justamente porque, né, acabo tendo outras frentes. Mas, para mim, é necessário. É necessário ter essa vivência, essa aplicação e ter essa... necessidade, porque acaba que as necessidades da prática clínica vão se refletir na pesquisa, né? Essa interação é bem importante. E sobre a segunda pergunta, não sei se eu acabei respondendo a primeira ou se... Se o mestrado te ajudou nesse sentido. Então, né? Já responde. Eu tenho outra pergunta aqui, pensando, né, que não dá a ideia de que tudo é facilidade, né, que é só fazer, né? A verdade é um trabalho árduo, né? Sim. Tem dificuldades, né? Eu queria saber qual que é o maior desafio que você encontrou no teu programa de mestrado, né? Na pesquisa, na coleta de dados ou na publicação. O que tu achou que foi a coisa mais difícil, assim, para levar? Nossa, são vários pontos, né? Tudo é muito difícil. Não, é um crescimento. Foi a facilidade, né? Ficaria mais fácil. É um crescimento, na verdade, porque a gente nunca está preparado. Quando a gente sai da universidade, a gente sente que, né? Sentimos assim, nossa, somos profissionais agora. E a partir do momento que a gente começa a buscar mais conhecimento, é aquela história, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe que nada sabe. É isso, assim, quanto mais a gente vai entendendo, a gente vai conhecendo, a gente vê que tem muito mais, né? É muito mais para correr. E nesse sentido, das dificuldades, eu vejo isso, assim, dentro do mestrado, assim, tanto a coleta, a parte prática, a coleta de dados, não só no conseguir o paciente estar ali para poder, né, ter a coleta, acontecer, mas no sentido de fazer as coisas corretas, evitar vieses, que quando a gente eu vejo hoje, né, olho lá para trás no mestrado e vejo, nossa, tantas coisinhas que eu errei, tantas coisinhas que eu fiz que não estava certo, que poderia ter sido melhor, poderia ter aproveitado mais. Então, acho que quando vejo, assim, foram coisas difíceis na época para mim, mas justamente que foi um processo. Então, publicar também, né? A gente sai da universidade, a gente escreve um TCC que não tem nada a ver, não que não tenha nada a ver, mas que não representa a dificuldade
que a gente vai ter com a escrita de artigos, a submissão, esses vai e vem que às vezes são, né, muitos. Ninguém está preparado, às vezes. Então, tudo é muito difícil na pesquisa, né? Mas por isso que tem que amar muito, né? Tem que amar muito. E a gente vai crescendo com isso. Né, crescendo com todos esses obstáculos e erros do passado. Por isso que eu digo, se hoje fosse para mim mudar alguma coisa do mestrado, eu não mudaria nada. Porque eu acho que tudo que eu fiz errado lá atrás foi o que me proporcionou aprendizado para hoje estar corrigindo. E muita coisa ainda eu vou, né, estar fazendo errado para estar aprendendo. É um eterno aprendizado. Faz errado, mas fica com qualidade melhor, né? E às vezes depois tu toma a decisão correta. Já me respondeu a pergunta que eu ia fazer seguinte, né? Então, eu tenho um recado final que a gente sempre faz uma pergunta, né? O que você diria para quem deseja trabalhar ou pesquisar na sua área? Então, vou dizer que a sua área é a neurologia, né? A fisioterapia aplicada aos pacientes neurológicos, né? Qual que seria seu recado para os futuros alunos, né? Não só fisioterapeuta, mas principalmente quem vai tá pensando em entrar no mestrado. O que você diria para eles? Tá, eu vou já pegar os alunos que já ainda estão na graduação, tá? Vou ser mais abrangente, talvez. Aproveitem toda a experiência que tem da faculdade, com os professores, suguem bem, porque os alunos, eu acho que com tanta demanda que às vezes tem na graduação, que é normal, né? Eles acabam deixando passar muitas coisas, muitas vivências. E na graduação, na verdade, a gente tem os melhores professores. A gente tem os professores que são super pesquisadores, que têm muito conhecimento para passar pra gente. Então, isso é o que eu diria para alguém, né? Claro, não voltando só para minha área, voltando para todas as áreas, mas daí acaba, né, abrangendo também a neuro. Mas eu diria isso, assim, como resumindo, aproveitem, suguem os professores têm muito conhecimento para passar, eles têm muita experiência, né? Aproveitem esse momento, porque é um momento que eles são amparados, é um momento que eles têm um mentor do lado, né? Hoje em dia tem tanta gente que se forma e busca coach, busca mentor e sente a necessidade de estar discutindo os casos com alguém. Nossa, o momento de fazer isso na graduação, além de estar aprendendo, né? Porque não só colocar em prática, tirar as dúvidas, sugar mesmo, tentar aproveitar o máximo possível, que muitas vezes é justamente isso que acontece, né? É muita demanda, eles acabam, né, vai meio atropelado, mas fica a dica, assim, de tentar ao máximo aproveitar muito esses momentos. E daí depois, pro mestrado, mais ainda, né? Pro mestrado, com a pesquisa, aproveitar muito mais. Focada aí. Né? Muito bem. Muito obrigado. Bem, antes de encerrar, chegou a hora do nosso Minuto Memória. É um quadro em que resgatamos fatos curiosos ou marcantes da história do programa de pós-graduação em fisioterapia. Você sabe qual é o verdadeiro impacto de um programa de pós-graduação? Não está apenas nas publicações, mas nas pessoas que ele forma. Ao longo de mais de uma década, o PPG-FT da UDESC já formou dezenas de mestres, muitos deles hoje atuando na docência, na pesquisa e na prática clínica. Uma parcela significativa desses egressos seguiu para o doutorado, no Brasil e no exterior, ampliando ainda mais o alcance do programa. Isso mostra que o programa de pós-graduação em fisioterapia não apenas forma profissionais qualificados, mas contribui diretamente para o desenvolvimento da ciência e da saúde no país. Impacto real se mede assim, pelas trajetórias que continuam. PPG-FT UDESC, formando pessoas que transformam a fisioterapia. Daniele, muito obrigado então por compartilhar sua história. Tenho certeza que essa vai inspirar muitos futuros pesquisadores e também profissionais. Obrigada. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também pode se inspirar com essa história. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast, avalie com 5 estrelas e deixe nos comentários o que você mais gostou neste episódio.